Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco venceu o Marcílio Dias por 3-1, avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Partida difícil, apesar do resultado de 3-1, foi uma partida bem complicada. O Vasco, a maior parte do tempo, tomou sufoco da equipe de Santa Catarina. Vou falar dessa partida, mas antes peço para você aí se inscrever, deixar seu like e, se gostar do vídeo, compartilhar nos seus grupos aí de WhatsApp e Telegram. Dito isso, vamos falar da partida. O Vasco entrou em campo num 3-5-2, o Ramon Dias fez valer esse esquema, porque é um esquema hoje que funciona melhor com o Vasco, todo mundo vê, porque o Vasco não tem tantos jogadores assim para um meio campo com 4 jogadores, então o Vasco entrou com o Rojas hoje no lugar do João Vitor, que vinha sendo titular, Medel, Léo, Paulo Henrique, no meio campo Zé Gabriel, Galdames, Lucas Piton fazendo a ala esquerda, o Adson, o Rossi e o Verratti sendo nosso centroavante. Essa escalação do Vasco fez o time, em determinados momentos, jogar com 3 atacantes, porque o Adson caindo pelo lado direito, o Vasco abria mais uma vez aquele velho problema do Vasco, sem um substituto para o Paê. O Vasco abre um espaço ali na intermediária ofensiva e não tem criação. O Ramon Dias percebeu isso logo no decorrer do primeiro tempo, chamou o Adson para recompor, fazer mais a meiuca. Não é a característica dele, o Adson todo mundo sabe. É um ponta direita que cai para dentro, cortando para a perna esquerda, que é a sua melhor perna. Então, ele puxou o Adson para dentro, mas ainda assim o Adson, sem essa característica, o Vasco sofreu muito para conseguir criar lances de perigo. O Vasco conseguiu até abrir o placar, depois de um jogo mais amarrado e de mais trocação no início, assim, sem tantas chances claras de gol. O Vasco conseguiu abrir o placar com o Rossi achando o Verratti, Rossi caindo pelo lado direito, Rossi achando o Verratti no centro da área, ali o Verratti empurrando para dentro do gol. O Rossi, em determinados momentos, caiu pela esquerda, o Rossi, em determinados momentos, caiu pela direita, apesar dele funcionar muito mais pelo lado direito. Então, o Vasco saindo na frente, 1-0 com o gol do Verratti, o Vasco continuou ainda em cima do Marcílio Dias, mas aquele velho cochilo da defesa do Vasco, em bola alçada, entre o Medel e o Léo, os dois se confundem bastante. O Medel não é bom na bola aérea, até mesmo pela sua estatura. O Medel não é um jogador alto, então ele perde a bola alçada na área para o jogador do Marcílio Dias, o Léo não consegue chegar para cortar, e entre os dois jogadores, o jogador do Marcílio Dias consegue empurrar para dentro da rede, o Zé Eduardo fazendo o gol de empate. Um jogo que o Vasco foi sufocado boa parte do jogo, primeiro tempo principalmente, ali na reta final, erros de passes da saída de bola do Vasco. O Vasco teve uma saída de bola muito deficiente. O Galdames, quando recuava para recompor junto com o Zé Gabriel, ele deixava um espaço na criação gigante, até porque o Adson não conseguia preencher esse setor. O Vasco com problemas seríssimos no meio campo. Não sei como é que essa diretoria não conseguiu contratar ainda um jogador para essa função. O Verratti hoje funcionou, mas é outra posição que a gente também corre muito risco caso o Verratti não jogue. Depender do David, que até fez um gol hoje, é muito complicado. Então o Verratti hoje funcionou, fez o primeiro gol do Vasco. O Vasco tomou o gol de empate no primeiro tempo. Errou muitas saídas de bola. O Paulo Henrique, que não fez uma boa partida, e coloca o Matheus Carvalho no seu lugar para recompor o sistema defensivo. O Rojas fazendo mais o lado direito, já que ele faz também essa função de lateral direito. O Vasco migrando aí para um esquema 4-4-2. O Medel saindo mais para defender, participar mais do meio campo do Vasco. O Vasco vinha perdendo várias bolas ali, várias divididas e várias jogadas ali no meio campo para o Marcílio Dias. É importante a gente ver essas variações. O Vasco saiu de um 3-5-2 para um 4-4-2, em determinados momentos foi até um 3-4-3. Essas nuances táticas a gente tem conseguido reparar. O Ramon Dias tem tentado mexer no Vasco, algo que não funciona, mas mesmo assim as peças são importantes. A parte técnica, a qualidade técnica de conseguir sair jogando é fundamental, e isso o Ramon Dias ainda não tem. O Paê hoje fez muita falta na criação, muita falta. Apesar do Galdames ter achado ali o David no terceiro gol do Vasco, é muito complicado. Então o Vasco ainda no primeiro tempo consegue, com o Adson, fazer 2-1 numa cobrança de escanteio, bola parada, a bola sobra para ele, que chuta fazendo 2-1 para o Vasco. Segundo tempo preocupante do Vasco, mais uma vez o Marcílio Dias foi para cima, o Vasco não tinha saída, displicente na saída de bola. Nosso querido Ramon Dias precisa fazer as alterações necessárias para o Vasco começar a jogar. Ele tira o Zé Gabriel, coloca o Esforça para tentar mexer aí nesse meio campo, e o João Vitor entra no lugar do Rojas, que sai contundido. Então o João Vitor passa a ser o lateral direito, também fazer essa ala direita, esse lado direito aí de defesa do Vasco. E entra o Praxedes. Na verdade o Praxedes entrou junto com o David. Praxedes e David substituem Adson e Rossi, e o Vasco consegue fazer 3-1 numa enfiada de bola do Galdames, um jogador muito inteligente, que tem sido muito útil para o Vasco.
E dando números finais à partida, já o Marcílio Dias já não tinha tanta força, já tinha corrido demais e estava cansado, uma equipe já estava mostrando cansaço já no decorrer da partida. Então o 3-1 foi de certa forma justo. O Vasco, na sua qualidade técnica, superior ao do Marcílio Dias, que joga numa competição estadual bem inferior ao Campeonato Carioca, nível de competitividade. Então o Vasco vence por 3-1, agora vai pegar o vencedor de Água Santa e Jacuipense, se eu não me engano. Água Santa é um time da primeira divisão de São Paulo, também complicado de se enfrentar caso passe o Água Santa. E o Vasco que abre o olho aí para as próximas fases da Copa do Brasil, que todas as fases da Copa do Brasil são muito traiçoeiras, principalmente essas primeiras que tem eliminação direta em um jogo. É isso, galera. O Vasco fazendo uma partida hoje aceitável, apesar do meio-campo com muitas deficiências, como eu falei, Galdamés com o Zé Gabriel, em muitos momentos se confundiram ali quem saía jogando. O Adson fazendo mais a ponta direita, ele não tem o costume de fazer o meio, apesar do Ramon Dias insistir muito para ele fazer essa meiuca. Funcionou em determinado momento, mas o importante é que o Adson deixa sua marca, o Verratti mais uma vez deixa sua marca, e o contestadíssimo David também faz o seu gol aí para tentar ganhar um pouco mais de confiança para o decorrer da temporada. É isso. O Vasco agora volta a campo contra a Portuguesa em São Januário para definir sua classificação aí, sacramentar sua classificação em semifinais do estadual. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui.